Mais um dia. Se eu contar que hoje é aqueles dias que eu não quero ler, eu não quero fazer nada, né? Nesses dias que não dá vontade de ler, a gente tem que ler. Então, ignorem minha cara e meu cabelo e foquem na palavra de Deus. Hoje a gente vai fazer o devocional do livro de Mormon. Vamos começar no capítulo 7. Eu vou orar, tá bom? Não sei o que aconteceu, eu vou pedir pra Deus dar ânimo aqui, porque tá precisando do negócio. Nosso bondoso, com licença, você quer orar comigo? Desculpa, eu não perguntei. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia aqui, que o Senhor possa nos proteger e nos abençoar durante a leitura do livro de Mormon. Nos ajude a ter seu espírito e que possamos aprender mais. Senhor, que seu espírito testifique para a gente as verdades que precisamos saber agora. Nos ajude a ter felicidade sempre e fazer o que o Senhor deseja que façamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Tá bom! Então a gente terminou no resumo que Nefe fez de Leí, seu pai. E agora a gente vai ler realmente as palavras de Nefe, né? Então, capítulo 7, vambora. E agora quisera que soubesses que depois de meu pai Leí haver terminado de profetizar acerca de seus descendentes, aconteceu que o Senhor lhe falou outra vez, dizendo que ele, Leí, não deveria levar sua família sozinha para o deserto, mas que seus filhos deveriam tomar filhas para esposas, a fim de suscitarem descendência para o Senhor na terra da promissão. Esse é um momento muito engraçado na história de Lamã e Lamel, porque claramente eles foram forçados a ir a Jerusalém para pegar as placas de latão, tipo uma relíquia para eles, uma bíblia, só que eles vão felizinhos para Jerusalém dessa vez, porque agora eles vão atrás de mulher. Olha que bênção, né? Aconteceu que ele ordenou que eu, Nefe e meus irmãos retornássemos à terra de Jerusalém e trouxéssemos Ismael e sua família para o deserto. Então Ismael era um outro profeta na época de Jeremias, Leí, enfim. E aconteceu que eu, Nefe, viajei novamente com meus irmãos pelo deserto para subirmos a Jerusalém. E aconteceu que subimos à casa de Ismael e obtivemos favor aos olhos de Ismael. Percebeu que Lamã e Lamel não reclamaram? Por que será? De maneira que lhes transmitimos as palavras do Senhor. E aconteceu que o Senhor enterneceu o coração de Ismael e também de sua casa de tal maneira que eles desceram conosco ao deserto à tenda de nosso pai. E aconteceu que durante a viagem pelo deserto, eis que Lamã e Lamuel e duas das filhas de Ismael e 2 filhos de Ismael e suas famílias se revoltaram contra nós, sim, contra mim, Nefe e Ansem, e contra o pai deles, Ismael, e sua mulher e suas outras 3 filhas. Então, esse é o momento que eles voltam a murmurar. Olha que bênção de Lamã e Lamuel. Mas agora eles murmuram agora com um grupo de outros murmuradores. Que bênção. Então, pelo que a gente vai entender, a família de Ismael era bem grande, né? Ele já tinha filhos casados, mas suas filhas eram solteiras. E elas iam combinar com Nefe, Sem, Lamã, Lamuel e Zoran também, que Zoran casa com uma delas. Aconteceu que durante essa revolta quiseram eles voltar para a terra de Jerusalém. Então eles cansaram da viagem, né? E agora eu, Nefe, aflito com a dureza de seu coração, falei, portanto, a Lamã e Lamuel, dizendo, na frente de todo mundo, olha o barraco entre irmãos. Eis que sois meus irmãos mais velhos, e como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento, que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, e assim seja um exemplo para vós? Como é que não haveis dado ouvidos à palavra do Senhor? Como é que esquecestes que vistes um anjo do Senhor? Realmente, Lamã e Lamuel tinha uma memória de peixe, assim, né, de Dória, assim. Sim, como é que haveis esquecido as grandes coisas que o Senhor fez por nós, livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos o registro. Olha, esse momento é muito bonito de Nefe, realmente é muito encorajador. Ele não tem medo de falar a verdade, né? Ele é muito confiante no Senhor, né? E Lamã e Lamuel, imagina essa cena, Lamã e Lamuel assim, tipo, quem é você, meu filho? Sim, como é que vos haveis esquecido de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo a sua vontade para os filhos dos homens, se nele exercerem fé, sejamos-lhes, portanto, fiéis. Eu vou grifar essa frase porque eu amo muito. E se a ele formos fiéis, obteremos a terra da promissão, e sabereis de alguma época futura que a palavra do Senhor quanto à destruição de Jerusalém será cumprida, porque todas as coisas que o Senhor disse quanto à destruição de Jerusalém devem ser cumpridas. Aqui, meu filho, eu já teria cansado de ouvir. Me desculpa, Nefe, porque ele tá falando muita coisa. Ele tá tipo assim, ó.
macetando Lama, sabe? Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar com eles, pois eis que eles rejeitaram os profetas e lançaram Jeremias na prisão. Lembra que eu falei que ele ia falar sobre Jeremias? É nesse momento. E procuraram tirar a vida de meu pai a ponto de fazer-nos sair da terra. Então, realmente, né? Tá falando pra Lama que eles querem voltar para uma cidade que vai ser destruída porque eles odeiam tanto Deus, mas tanto que matam os profetas. Queriam matar tanto o seu pai Leí como matou Jeremias, o profeta. Eu acho que Jeremias claramente era o profeta mais famoso, né, dessa época toda. Agora eis que vos digo que se voltardes a Jerusalém, também perecereis com eles. E agora se for vossa escolha, subir à terra e lembrai-vos das palavras que vos digo. Não é, avião? Se fordes também perecereis, pois assim o Espírito do Senhor me compele a falar-vos. Então, Nefe realmente amava muito os seus irmãos, né, a ponto de brigar com eles para eles não voltarem à terra. Mas às vezes esse carinho e amor, muitas pessoas não entendem, né? Acham que a gente... Isso acontece muito no mundo cristão, né? Tipo, por que vocês estão falando sobre homossexualismo? Por que vocês estão falando sobre transgênero? Por que vocês estão falando de direita e esquerda? Vocês têm que amar as pessoas. Mas por amar as pessoas, por a gente pregar o evangelho de Jesus Cristo, a gente tem que falar essas coisas, né? Alertar que vocês vão pro inferno se continuarem assim, sabe? Não tem muito o que não falar. E aconteceu que quando Eunefe disse essas palavras a meus irmãos, eles se zangaram comigo. E aconteceu que eles me agarraram, pois eles que estavam muito irados, e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida, deixando-me no deserto para que eu fosse devorado por animais selvagens. Olha que loucura de Lamel. Um pensamento que vem à minha mente agora é que muitas vezes a gente acha assim, ó, para ser um bom cristão, se realmente a prova de que eu estou servindo Jesus Cristo da forma certa, as pessoas em volta ver uma luz tão grande que elas vão me amar, vão me admirar e eu vou ter muitos amigos dentro da igreja e fora da igreja. Isso é verdade? Mais ou menos, viu? Que ao mesmo tempo que as pessoas se aproximam da luz de Cristo, muitas pessoas rejeitam a luz de Cristo. É porque você vai começar realmente a viver a palavra de Deus e ser como Cristo, ser uma luz, ser amigo de todo mundo, que isso vai te trazer coisas boas de volta. Todos os filhos de Deus, os mais fiéis, vamos falar de Paulo, vamos falar de grandes apóstolos aí, ou de pessoas que nem foram apóstolos também, tiveram um chamado menor, vamos dizer aqui, dentro da Bíblia, do livro de Mórmon. Essas pessoas também foram açoitadas na vida, elas foram traídas, foram maltratadas, todas sozinhos, né, para os jovens que têm medo de ficar sozinho a vida toda e acham que perdeu uma bênção. Na verdade, muitos filhos de Deus não se casam em terra, né, e foram grandes filhos fiéis. Então, essa ilusão de que se eu sou um bom filho de Deus, tudo vai dar certo para mim e todos vão me amar, não cai muito nisso aí, não. Os filhos de Deus que realmente têm luz, eles dão essa luz de volta, mas raramente recebem de volta, sabe? Porque essas lâmpadas de Deus, vamos dizer assim, elas não têm que ficar juntinhas em um grupo. Elas são chamadas para se espalhar na terra, ser o sal da terra, né? De mal, sozinho, e achar, nossa, eu devo não estar representando Jesus Cristo porque as pessoas falam muito mal de mim. Relaxa, os maiores filhos de Deus recebem isso também de graça por representar Jesus Cristo, né? Olha a Nefe tá representando ser um bom filho de Deus e olha que ele tá recebendo de seus irmãos mais velhos. Aconteceu que eu orei ao Senhor dizendo, ó Senhor, de acordo com minha fé em Ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dá-me forças para romper estas cordas com que estou amarrado. Presta atenção como Nefe fala com Deus. Ele não fala, Senhor, se Tu quer, me solta. Não, ele fala, Senhor, de acordo com minha fé em Ti, me solta. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu sempre ensinava para as minhas treinadas na missão, as minhas filhas, né? De que você tem que fazer a vontade de Deus. Sempre coloque a vontade dele primeiro. Ore falando que você é uma serva dele, que você quer servir ele. Mas se você é uma serva que tem cérebro também, sabe? Você tem arbítrio. Se você sabe que você pode tomar uma decisão que vai trazer uma coisa boa em nome de Cristo, fala isso pra Deus. Fala, Deus, eu quero fazer isso, isso, isso. Se for certo, por favor, me ajuda a fazer isso. E vai lá e faz, sabe? Muitas vezes deixar só no alto, tipo, Senhor, eu vou fazer o que tu quer. Às vezes tu não vai conseguir os objetivos que tu quer porque você aceita qualquer coisa, sabe? Então, faz como Nefe, tipo, de acordo com minha fé, faça isso. De acordo com meu esforço, Senhor, vamos realizar isso juntos. Se não acontecer, realmente não era o plano de Deus. Mas se acontecer, foi por causa de tua fé em Cristo e do poder de Deus em nossas vidas, né? E aconteceu que quando eu disse estas palavras, eis que as cordas se soltaram de minhas mãos e pés, e pus-me de pé diante de meus irmãos e tornei a falar-lhes. O galo começou, gente. Não.
Aconteceu que eles se zangaram comigo novamente. Vocês estão conseguindo visualizar essa história na mente de vocês? Porque, ó, Nef tava lá, pecadores. Aí Lamalomel, bum, derruba eles, deixa ele no chão amarrado. Aí ele se solta. Aí ele volta a falar com Lamalomel. Aconteceu que eles se zangaram comigo novamente e procuraram agarrar-me. Mas as filhas de Ismael, sim, também sua mãe e um dos filhos de Ismael, imploraram meus irmãos de tal modo que lhes brandaram o coração. E eles não mais tentaram tirar minha vida. Eu imagino que essa filha de Ismael, que foi ajudar ele, com certeza foi a futura esposa de Nef, né? E aconteceu que ficaram tão pesarosos por causa de sua maldade, que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhes perdoasse o que haviam feito contra mim. Então, esses momentos a gente já vê na história de Nef toda, assim, até ele morrer, que Lamalomel, eles têm assim, ó, eles têm degraus, assim, eles estão muito, muito mal, aí eles fazem uma coisa muito ruim, eles são repreendidos, eles pedem desculpa. Aí eles vão lá de novo, pecam, aí pedem desculpa. Aí eles vão lá, pedem desculpa de novo, aí pecam de novo. É sempre assim. Acontece que realmente eu tiro de exemplo a história de Lamalomel, né, que realmente existiram, de que eu não posso ser assim, eu tenho que me arrepender de verdade, sabe? O arrependimento é diário, todo dia a gente pode se arrepender, Deus não vai contar as vezes que você peca, mas presta atenção também, né, irmão em Cristo? Às vezes a gente não se arrepende sinceramente de algo e a gente fica brincando de ioiô, sabe, com Deus, tipo, desculpa. Então, sentar, respirar e ver o que você errou e como você pode sempre consertar isso todos os dias, sabe, não voltar pro erro. Uma forma de Lamalomel nunca ter mais pecado depois dessa situação é eles terem aprendido o atributo de Cristo, que é a humildade. Quando Nef e Lei falam alguma coisa, eles têm que simplesmente ouvir e acreditar e confiar, a humildade, né? Já que eles não tinham fé em Cristo, pelo menos ter humildade diante de Lei e Nef. Eles aprenderam isso? Não. Aconteceu que eu lhes perdoei sinceramente tudo o que haviam feito e exortei-os a pedirem ao Senhor seu Deus que os perdoasse. Aconteceu que eles o fizeram, e depois de haverem orado ao Senhor, reiniciamos a viagem para a tenda de nosso pai. E aconteceu que chegamos à tenda de nosso pai, e quando eu e meus irmãos e toda a casa de Ismael chegamos à tenda de meu pai, eles renderam graças ao Senhor seu Deus e ofereceram-lhe sacrifícios e holocaustos. E agora vai vir um capítulo muito, muito importante, que é capítulo 8 de 1 Nef, que é quando Lei tem a visão da árvore da vida. Então, essa história é uma história que eu acho que todos os membros da Igreja de Jesus Cristo ouvem ela. Nossa, cadê? Tadinho de meu livro. Ouvem ela porque ela é base de muita coisa, assim, e a gente vai estudar juntos. Então, o capítulo 8 é quando Lei conta a visão dele. Capítulo 9 é a continuação da visão de Lei. E capítulo 11 é quando Nef pede para Deus interpretar o sonho para ele, porque ele não entendeu bolufas de nada e ele quer entender melhor. E aconteceu que havíamos juntado todo tipo de sementes de toda espécie, tanto de grãos de toda espécie, quanto de sementes de frutas de toda espécie. E aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou dizendo: o galo é um avião. Se não é o avião e o galo, é o sol em minha cara. Jesus, o que tá acontecendo? Aconteceu que durante a permanência de meu pai no deserto, ele nos falou dizendo: eis que sonhei um sonho, ou em outras palavras, tive uma visão. Eis que pelas coisas que vi, tenho motivo para alegrar-me no Senhor por causa de Nef. Ah, que bênção, Nef fofinho, né? Nef é uma delícia de filho também de Sem, ó, maravilhoso. Você tem motivos para acreditar que eles também, muitos seus descendentes, serão salvos. Olha que bênção, né? Mas eis que Lamalomel, que eu temo excessivamente por vós. Pois eis que em meu sonho julguei ver um deserto escuro e triste. É triste. Agora a revelação que Lamalomel vão ter sobre o destino deles, se eles continuarem assim, né? E aconteceu que vi um homem e ele estava vestido com um manto branco e ele pôs-se na minha frente. E aconteceu que me falou e ordenou-me que eu seguisse. E aconteceu que quando eu seguia, vi que eu estava num escuro e triste deserto. E depois de haver caminhado pelas partes de muitas horas na escuridão, comecei a orar ao Senhor para que tivesse compaixão de mim, segundo a sua terna misericórdia. E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso. Então, é difícil imaginar tudo isso, se você não tiver uma imaginação muito boa. Mas se você não tiver, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo que a Igreja de Jesus Cristo criou. Tipo uma série, e os atores ensinam essa cena aqui, e é muito, muito interessante para que as pessoas que não conseguem ler e imaginar, tá bom? E aconteceu que depois de orar ao Senhor, vi um campo largo e espaçoso. E aconteceu que vi uma árvore cujo fruto era desejável para fazer uma pessoa feliz. E aconteceu que me aproximei e comi de seu fruto e vi que era o mais doce de todos os que já havia provado.
Sim, e vi que era fruto, era branco, excedendo toda a brancura que eu já vira. E enquanto eu comia do fruto, ele encheu minha alma de imensa alegria. Portanto, comecei a desejar que dele também comesse minha família, porque sabia que era mais desejável que qualquer outro fruto. E ao olhar em redor para ver se acaso descobriria também minha família, vi um rio de água, e ele passava perto da árvore cujo fruto eu estava comendo. E olhei para ver de onde vinha, e vi que sua nascente estava próxima, e junto a ela estavam vossa mãe, Saria, Sam e Nefe, e eles permaneciam ali como se não soubessem para onde ir. E aconteceu que eu lhes acenei e também lhes disse em alta voz que fossem ter comigo e comessem do fruto, que era mais desejável que qualquer outro fruto. E aconteceu que, indo eles ter comigo, comeram também do fruto. Aconteceu que eu desejava que Lamanuel também comesse do fruto. Podem perceber que Lamanuel não estão junto com a família, né? Portanto, olhei em direção à nascente do rio, a fim de se acaso os encontraria. E aconteceu que eu os vi, mas eles não quiseram ir ter comigo e comer do fruto. E vi uma barra de ferro que se estendia pela barranca do rio e ia até a árvore onde eu estava. E vi também um caminho estreito e apertado que acompanhava a barra de ferro até a árvore onde eu estava. E passava também pela nascente do rio, indo até um campo grande e espaçoso que parecia um mundo. E vi inumeráveis multidões de pessoas, muitas delas se empurrando para alcançar o caminho que conduzia à árvore junto à qual eu me achava. E aconteceu que elas começaram a andar pelo caminho que conduzia à árvore. E aconteceu que se levantou uma névoa de escuridão tão densa que os havia iniciado o caminho, se extraviaram dele e sem rumo perderam-se. Tem muita coisa nessa visão, mas calma, a gente já vai falar sobre isso. E aconteceu que vi outros avançando com esforço e chegaram e conseguiram segurar a extremidade da barra de ferro e empurraram-se através da névoa de escuridão, apegados à barra de ferro até que chegaram e comeram do fruto da árvore. E depois de haverem comido o fruto da árvore, olharam em redor como se estivessem envergonhados. E eu também olhei em redor e vi na outra margem do rio da água o grande e espaçoso edifício, e ele parecia estar no ar, bem acima da terra. E estava cheio de gente, tanto velhos como jovens, tanto homens como mulheres, e suas vestimentas eram muito finas, e suas atitudes eram de escárnio e apontavam o dedo para aqueles que haviam chegado e comiam do fruto. E os que haviam experimentado do fruto ficaram envergonhados por causa dos que zombaram deles, e desviaram-se por caminhos proibidos e perderam-se. E agora Eunef não menciona todas as palavras de meu pai para escrever sucintamente, porém, eis que viu eles outras multidões que avançavam com esforço. E chegavam e agarravam-se à extremidade da barra de ferro e avançavam, continuamente agarradas à barra de ferro até que chegaram, e prostraram-se e comeram do fruto da árvore. E também vi outras multidões tateando em direção àquele grande e espaçoso edifício. Então tinha um grupo querendo ir comer o fruto e outras pessoas que queriam para o espaçoso edifício. E aconteceu que muitos se afogaram nas profundezas do rio, porque entre a árvore e o edifício tem um rio, né? Então muitas pessoas iam lá e acabavam morrendo no rio. E muitos outros desapareceram de sua vista, vagando por caminhos desconhecidos, por causa da névoa, né? Que você não via mais as pessoas. E grande era a multidão que entrou naquele estranho edifício. E depois de haver entrado no edifício, apontava-me com dedos, zombando de mim dos que também comiam do fruto. Nós, porém, não lhes demos atenção. Estas são as palavras de meu pai. Todos os que deram atenção a eles se haviam perdido. E Lamanuel não comeram do fruto, disse meu pai. E aconteceu que depois de haver proferido todas as palavras de seu sonho ou visão, que foram muitas, eles nos disse que por causa dessas coisas que viram numa visão, temia muito por Lamanuel. Temia que fossem expulsos da presença do Senhor. E exortou-os então com todo o sentimento de um terno pai a darem ouvidos às suas palavras, para que talvez o Senhor tivesse misericórdia deles e não os expulsasse. Meu pai pregou a eles. E depois de haver-lhes pregado e profetizado muitas coisas, ordenou-lhes que seguissem os mandamentos do Senhor e cessou de falar-lhes. Então, essa visão é uma visão, né? Como de profeta, que a gente não entende bolhufas de nada se a gente não tiver o espírito. Mas mesmo com o espírito é um pouquinho complicado de entender, porque tem muitos simbolismos, né? Leí está em um lugar escuro. De repente, vem um homem vestido de branco, barra um anjo, que o guia na direção de uma árvore, que brilha muito. Essa árvore tem um fruto. Então vamos imaginar que é uma maçaneira, tá bom? Maçaneira, maçanheira. Uma árvore de maçã. E quando ele chegou na árvore de maçã, para chegar até lá, tem uma barra de ferro. Uma linha de barra de ferro até a árvore. Para você chegar na árvore, você tem que segurar essa barra. Porque quando você começa a caminhar na barra, na direção à árvore, vem névoas de escuridão.
Do outro lado da árvore, na frente, tem um edifício cheio de pessoas que estão rindo de você, zombando de você. Por motivo? Só por você estar comendo a árvore. Elas têm roupas muito finas, muito caras, elas se exibem e ficam apontando o dedo para você que está indo comer a árvore. No meio da árvore desse edifício tem um rio muito fundo. Então as pessoas que saem da árvore porque ficam com medo e querem ficar igualzinho aos zombadores, elas nadam e elas acabam se perdendo. As pessoas que soltam a barra também acabam se perdendo também. Então elas não comem nem o fruto que é bom e nem ficam no edifício rindo dos outros. Elas vão para lugares muito piores, né? E basicamente nos outros capítulos a gente já vê a interpretação deles, mas eu queria saber de vocês que nunca leram o livro de Mormon, ou vocês que já leram, né? Lembram de todos os simbolismos dessa história? A gente vai comentar mais sobre isso no próximo vídeo. E espero vocês. Mas basicamente eu quero deixar esse vídeo, esse devocional, com um pensamento que a gente teve mais no primeiro capítulo que a gente leu do que desse, porque esse a gente vai comentar mais no outro vídeo. Que muitas vezes as pessoas que a gente mais ama não vão ser firmes na fé que a gente tem em Jesus Cristo ou qualquer outra coisa do tipo. Talvez essas pessoas vão ser as pessoas que mais têm dificuldade em aceitar a gente, talvez. Mas lembre que vocês têm que ser o exemplo de Deus. Vocês têm que ser os filhos fiéis de Deus. Jeff viu seus irmãos mais velhos pregando e tratando mal o seu pai. Ele não fez igual. Na verdade, ele foi perguntar a Deus se o que o pai dele falava era verdade. Quando ele ganhou um testemunho, ele foi e começou a defender a verdade, né? No caso, era seu pai. E independente de ser o irmão mais novo, ele não temia os irmãos mais velhos, porque quem Jeff realmente temia no final era Deus. Era uma coisa que a gente deve observar e fazer também. Eu gosto muito quando ele fala que, portanto, sejamos fiéis e, portanto, tenhamos fé em Cristo. Isso é muito importante, porque não tem como a gente viver os milagres de Deus se a gente não for fiel a Ele. É legal nessa visão de ler, mesmo não sabendo a interpretação ainda, que a gente vai ler daqui a pouco, em outro vídeo, dá pra ver que quando ele comia o fruto, que era uma coisa boa, as pessoas apontavam dele e zombavam dele, mas ele fala, e nós não demos a atenção. Isso é algo muito, muito importante, porque nós cristãos vamos ouvir muito do mundo essa zombaria. Talvez nós mesmos vamos zombar uns dos outros. Então nós temos que ter cuidado de sempre lembrar que quem zomba, quem ri, quem aponta é o inimigo. Se estamos dentro da igreja fazendo isso, nós estamos com um pé na igreja e o outro pé no mundo. E pessoas mornas não ficam no reino de Deus também. Então temos sempre que ter isso em mente para a gente não acabar se perdendo também, achando que a gente está no caminho certo. Devocionar com esse pensamento em nome de Jesus Cristo, amém. E vamos encerrar com uma oração. Espero que eu ore aqui, você ore aí também. E vamos lá. Nosso Pai Celestial, nós agradecemos por esse momento de devocional juntos. Muito obrigada pelo seu Espírito, muito obrigada pela internet de estarmos aqui conectados, lendo sua palavra juntos. Por favor, Senhor, que esse Espírito Seu continue em nossos corações e em nosso dia. Abençoe-nos para que possamos viver seus milagres e ajudar as pessoas também a vivenciar eles. Nós te amamos muito e deixamos essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom. Tchau, até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.